Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um Pod Mais. É o podcast da Rio Card Mais em parceria com a Rio Innovation Week. Estamos transmitindo ao vivo, direto do nosso canal do YouTube, no @Rio Card Mais, aqui do Rio de Janeiro, do Rio Innovation Week, o maior evento de inovação e tecnologia aqui. E eu tô com a Ana Paula Mussel e com o Thiago Barra. A gente vai ter um bate-papo aqui sobre inteligência artificial. Eu queria primeiro que vocês falassem um pouquinho da atuação de vocês. Bom, eu sou Ana Paula Mussel, eu atuo há mais de 30 anos no mercado de tecnologia. Atualmente eu estou como diretora global de tecnologia na Oracle, também como líder do programa de liderança feminina da Oracle no Brasil, aí é uma atuação Brasil. Eu atuo no lançamento de serviços da Oracle, tudo que está associado à inovação, à alteração. Eu sou uma cientista da computação e adoro ler e praticar bike em estúdio, bike indoor. Legal. Bem, eu sou um profissional que a gente fala de barra mesmo, não só pelo sobrenome, mas eu tenho uma consultoria hoje de inovação e de projetos, muito focado em crescimento de empresa e analytics, muito baseado na minha carreira, né? Eu fui diretor da 99, da RAP, na época que a gente cresceu e vendeu as empresas. E hoje eu também sou membro da delegação do Startup 20, que é um braço do G20 para apoio a pequenas e médias empresas e startups estão surgindo. E, além disso, eu gosto da aula, dou aula corporativamente, dou aula em algumas escolas em São Paulo. Então, eu me divido entre educação, executivo e startups. Tá jogando ali em várias frentes. Né? Isso que é legal, né? É isso aí. Então, é interessante, né? Você estava falando aí dessa questão de crescimento, você estava falando das suas frentes aí na Oracle, de liderança feminina. A gente percebe que esse movimento, né, de TI de uma forma geral, ele cresceu muito, já era uma indústria muito importante, mas vem crescendo, acho que os jovens têm visto cada vez mais oportunidades, principalmente questão de inteligência artificial e tal. Lá na empresa a gente vem trabalhando muito com isso, a gente atua no estado do Rio inteiro, então a gente precisa ter uma visão de escala, né? Eu não posso trabalhar, por exemplo, com regras muito específicas para cada região. Óbvio que você precisa pensar em alguma regionalização, mas eu também tenho que ter uma visão de escalabilidade. E eu puxei esse assunto no bate-papo anterior, eu vou trazer de novo, porque quando a gente fala de atendimento, a gente usar, por exemplo, no chatbot, a gente tem o Tomás, ele hoje responde por 40% dos nossos atendimentos. Ele pegou uma demanda ali que às vezes ou a pessoa não quer ficar no telefone, não quer ir numa loja, já resolve o problema direto ali no chatbot. Isso ajuda a gente nessa questão de escalabilidade, porque se eu preciso aumentar a quantidade de serviço, eu posso pensar, sei lá, aumentar um servidor, alguma coisa assim, e ele vai dando mais suporte. É muito mais fácil do que eu ficar colocando mais bias, por exemplo, de atendimento. E aí, de uma forma geral, eu queria entender a visão de vocês para o crescimento das empresas, se trabalhar dessa forma de usar, né, a inteligência artificial como canal de atendimento, se ele ajuda, se é um caminho certeiro do crescimento das empresas, porque você está trabalhando aí em lideranças humanas, né? A gente está falando de gente. Como é que a gente pensa nesse crescimento, pensando também no ser humano, sabe? Eu preciso trabalhar no crescimento da empresa, a tecnologia e a inteligência artificial me ajudam nisso, mas eu não posso deixar de olhar para o humano. Como? Eu vou falar até da minha experiência como usuária, que eu acho que entra, por exemplo, como usuária. Na maioria das vezes, isso vem com uma agilidade, é incrível. Nossa, era exatamente o que eu precisava, eu consegui a informação, consegui resolver o caso, faço avaliação, nota 10. Dependendo se às vezes já é um cenário de alguma crise, eu, apesar de ser de tecnologia, sinto falta assim, o que eu aperto para falar com alguém que vai me ouvir. O olho no olho, né? E aí é onde eu acho que automatiza, ganha produtividade
e mesmo como usuária vem mais rápido, mas em alguns momentos eu gosto de ter uma opção de alguém que vai falar: oi, eu sou a pessoa tal, eu vi aqui tudo que você preencheu, eu agora vou te ajudar a resolver isso, ou vou responder. Então, para mim, ainda é um misto em algumas coisas. Eu te entendo. Cara, eu adoro isso. Eu adoro essa história de usar os bots, o assistente está falando, porque eu acho que é uma alavanca de crescimento usar a engenharia como canal de tração, tá? E é exatamente isso que tu acabaste de falar que vocês estão fazendo, né? Porque, e aí volta até uma definição de startup, né? E tem muita complexidade quando eu vou falar com pequenas e médias empresas sobre a tecnologia, sobre IA. Ah, não, a gente é uma startup aqui que a gente vende pizza. Eu falei: não, vocês não são uma startup. Vocês vendem pizza e está tudo certo. Né? Para ser startup tem que ter core tecnológico, né? Então tem que fazer exatamente como tu falaste. Então tem que ter a gente tem que conseguir fazer com que a tecnologia escale tanto que isso passe, né? A parte de pessoas e o crescimento seja desproporcional aos recursos que tu tens. Então, falando isso, eu acho que vale muito a pena. Nosso desafio que eu tenho, que eu acho que está muito, e a gente falou um pouco disso também na palestra aqui, né, no painel, é como é que a gente endereça os desafios dos humanos que estão vendo locais para as IAs, para os bots que a gente está fazendo. Se é melhor, se é pior o bot, cara, aí tem várias coisas que a gente pode entrar na discussão aqui. Mas o que a gente está fazendo para os humanos? Então, a minha preocupação é que a gente entra num modelo que vou substituir e dane-se os seres humanos, ou cara, não é porque essa pessoa não é qualificada, porque não tem... Se ela não é qualificada, ela deve ter N motivos por não ser qualificada, porque não foi entendido isso pelo Estado, ou pela iniciativa privada, não teve opção. Então, como as empresas, como universidades, se colocam à disposição para fazer esse rescaling aqui, né? Vai, cara, dar esse rescaling para essas pessoas fazerem isso. Então, eu acho sim que é necessário. Eu acho sim que os humanos têm que ocupar outros espaços, que as máquinas ainda não estão chegando nisso. E ouvindo o que a Ana Paula estava falando, há vamos dizer, uns 4 anos atrás, eu achava um saco falar com qualquer bot ou qualquer coisa, que era ruim mesmo. Assim, a história de falar algo, né, no áudio já era um absurdo, porque era horrível, ninguém entendia direito. Hoje está bem mais sofisticado e a gente acho que chegou numa interação homem-máquina ali de bot bem eficiente. Verdade. Então eu sou bem evangelizador, assim, de usar a IA para esse tipo de coisa, mas, de novo, né, falando de sociedade 5.0, para mim os seres humanos estão no centro. Então como é que a gente tem que fazer isso de uma forma mais eficiente e sustentável, sabe? Verdade. A IA ela ajuda, né, os bots a aprenderem, ajuda a trazer essa naturalização da conversa, né? Não fica aquela coisa muito pré-programada. Evoluiu bastante. Mas eu entendo esse ponto quando você fala que tem horas que você quer falar com um ser humano, porque é isso, né? Nós somos seres sociais, então em algum momento você, talvez por alguma limitação, por exemplo, de processo, aquilo ali eu não consigo resolver só apertando o botão, então tem que fazer com uma pessoa. Isso realmente é imprescindível. Eu penso que talvez por nós sermos também de gerações que nascemos analógicos e estamos vivendo na marra, aprendendo, né, a entender como integrar essa nossa vida com a tecnologia, com a inteligência artificial, isso também vai fazendo a dor do crescimento, né? A gente vai crescendo e vai aprendendo e vai evoluindo, diferente dos nativos digitais, né? Nossos filhos que já nascem né, brincando e, enfim, vão ensinando a gente. Vocês entendem que essa dor do crescimento das gerações pré-nativos digitais, tem alguma forma da gente otimizar isso, facilitar para que seja menos doloroso, para que seja mais tranquila essa transição, esse conhecimento, essa construção de conhecimento para ter essa vida mais integrada? Acho que vai um pouco no que o Thiago comentou, que ele evangeliza, e eu acho que precisa ter um processo educacional de preparar o terreno, adaptar e transitar, para que não seja uma ruptura e que as pessoas se sintam parte. Então, de novo, eu venho pro lado humano, né? Precisa ter um investimento em educação, em preparação, para que todo mundo desfrute do resultado e do potencial que isso traz. Não adianta eu botar um Jarvis na mão de todo mundo, né, sem ter uma
preparação para isso, né? Cara, mas a gente vê, né, de novo, tem uma questão dos tradutores, a gente vê isso, né, nas novas tecnologias. Eu atuei muito como tradutor de várias tecnologias, assim. Hoje em dia, uma das aulas que eu mais dou e é mais vendida nas empresas é letramento em dados. Pô, legal. Que não tem a ver com IA. Então, assim, antes da IA, você tem que entender outras coisas vêm antes, entendeu? E isso é muito interessante porque quando a gente fala de uma empresa orientada a dados, tudo isso, na teoria é uma coisa, cara. Na hora que tu vai botar exatamente o que você acabou de falar do Jarvis, coloca um Jarvis na frente, o cara não sabe nem o que falar. Então, assim, isso coloca um gráfico, as pessoas não sabem interpretar o gráfico. Verdade. Olha um dado categórico ou contínuo, a pessoa não sabe a diferença. E tá tudo certo, mas assim, quem é que tá evangelizando? Quem tá traduzindo isso, corporativamente falando sobre isso, entendeu? Então, acho que tem essa camada de tradutores que a gente vai atuar por um tempo. E assim aconteceu com Data, né, com dados e analytics, Big Data, tudo isso. E aí depois ela se dissipa na cultura ou não da empresa, né? Então, acho que essa parte de criar uma camada de tradutores, ou pelo menos em criar esses focos nas empresas para ser capaz de dispersar isso, né, despejar isso dentro das empresas, isso virar parte da cultura, é um programa interessante para ser feito nas empresas. Eu acho que pode, dessa forma, é interessante entregar. Porque é como a gente faz com dados, né? Agora está com outra frente para fazer outra coisa nesse sentido. Eu vi uma pesquisa recente dizendo assim, então 80% das empresas já estão utilizando algo de inteligência artificial ou com planos muito próximos para utilizar. Por outro lado, quase que na totalidade, então 78% ainda tem algumas dúvidas. E aí foi uma das coisas que a gente seguiu a linha ali do painel e quando a gente está nessa era agora que é a transição, é aquilo, ou as pessoas estão com medo, ou as pessoas estão com dúvida. Então eu acho que precisa ser feito algo com relação a isso para aproveitar. Sim, talvez esse letramento, né, que o Thiago mencionou, que é um passo antes para as pessoas. Isso pode ajudar a tirar esse medo, né? Ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Sabe o que eu acho que falta quando a gente começa a olhar tipo IA, por exemplo, e eu vejo algumas iniciativas, não são tantas, onde está a borda dessas coisas, sabe? Onde é que está a borda dessa aplicação? Porque eu sempre penso muito nisso, sabe? Onde é que tu passa e, cara, isso daqui não funciona, até esse ponto funciona muito bem. Né? Então, eu acho que eu vejo poucas iniciativas, corporativamente falando, até né, governamentalmente falando, de qual é a borda, assim, que eu posso usar uma inteligência artificial para chegar até que ponto? Até que ponto eu não faço outra coisa? Então, dá um exemplo. Esses dias eu estava, acho que foi no chat 3.5, GPT 3.5, eu estava fazendo os testes, e eu estava pedindo uma consulta num banco de dados. Que eu não lembrava como fazer uma consulta bem tecnológico. E eu lembro que eu fiz esse pedido, né? E aí voltou o código e o código estava errado. Caramba. Aí eu falei, nossa, mas falta uma cláusula aqui nesse código, sabe? Porque eu sou cientista da computação igual a Ana. Eu falei, mas falta uma cláusula aqui. Aí eu falei, então, falta uma cláusula. É verdade, desculpa, errei. E para mim, eu tirei até um print e coloquei no meu Instagram, porque eu acho muito emblemático isso, sabe? Porque uma máquina falar que errou, por uma iniciativa tua, fala assim, pessoal, não adianta, não é uma coisa, não é Deus o negócio, entendeu? Então, assim, você tem que ter o pensamento crítico, que a gente falou lá dentro também, que é como é que você está analisando isso de uma forma crítica. Então, assim, se você for muito zerado por uma coisa muito técnica, um assunto muito técnico, vai tomar na cabeça, porque não é perfeito. Né? Você vai acreditar naquela informação isso, e vai e vai embora. Então, nessas horas, eu acho que é bom fazer todos os cruzamentos possíveis quando tu pega algum tipo de dado desse, né? Que é um bom texto. As respostas das máquinas GPT são um bom texto com boas palavras bem cadeadas, né? Sim, então é isso. Uma estrutura. E com uma certa estrutura. Então, se a gente entende, e por isso que a mágica do GPT, da popularização, que foi pegar um ponto muito cerne para a gente, que é ser humano, que é a comunicação, né? Quando tu adapta a comunicação para a linguagem natural, cara, a gente chega no outro nível. E aí começa a confundir as coisas, né? Porque como é que ele fala e não sabe o que está falando? Assim, é assim, exatamente assim. Porque acho que por ser tecnologia, né, e o nome inteligência artificial, acho que já traz uma credibilidade que não necessariamente... Que ninguém deu. Exatamente. Né? As pessoas passam uma credibilidade ali para a ferramenta
E é uma ferramenta, né? Você tem que saber usar, você tem que aprender a usar. E se você estiver pesquisando uma coisa que não faz sentido para você, qualquer resposta vai fazer sentido porque tu não entende. É o que eu falei ali. Por trás é uma matemática codificada. Então, é uma invenção humana. E aí está sujeito a adaptabilidade, aplicabilidade. E aí essa decisão, em muitas vezes, é bom que tenha uma intervenção, que é esse pensamento crítico que o Thiago comentou. E algo que eu tenho destacado é para a gente não perder o que é a nossa característica e de que nós estamos no centro, né? Nós estamos criando, nós estamos definindo, e é meio que esse poder que está nas nossas mãos. Sabe, quando tem um ponto que é quando a gente fala sobre como usar a tecnologia que tu falaste agora, eu acho bom. Dificilmente alguém sabe dizer como é que funciona o micro-ondas. Verdade. Como é que usa o micro-ondas? Como é que as ondas se batem, afetam e aquecem uma água ou, né, deixam mais quente uma comida? Se não estudaste engenharia ou física, dificilmente você vai saber. Mas todo mundo sabe usar o micro-ondas e colocar uma comida lá e esquentar. Claro que tem, e vocês já não sei se já viram, mas tem algumas coisas bem absurdas, que você não pode botar um ser vivo dentro do micro-ondas, né? Tem algumas dentro das caixas, tem uns negócios desses. Mas a maioria das pessoas sabe fazer isso. Então, as coisas, geralmente, é assim que acontece. Você vai aprender a usar, você tem que aprender a usar. Como funciona lá dentro, deixa para as pessoas que são mais especialistas nisso. Eu, particularmente, gosto bastante, mas quem sabe fazer isso. Então, como é que populariza, né? Então, a gente tem que ensinar a usar. Sabendo usar e qual é o limite para o uso, aí eu acho que decola mesmo. Acho que essa é uma boa analogia, né? Porque traz para uma coisa palpável para o dia a dia de todo mundo. E é isso, é saber usar. A gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, que tá maravilhosa. Eu queria deixar um espaço aqui para as considerações finais de vocês aí sobre essa mudança, né, na vida das pessoas, esse novo caminho tecnológico, mas que como as pessoas podem ver com esperança. Eu vejo muita gente falando, vai acabar, os seres humanos vão ser substituídos. Eu não vejo dessa forma, e pelo que eu estou entendendo do nosso papo aqui, também não é a visão de vocês. Então, como é que a gente fecha com esperança para essas pessoas que têm medo da tecnologia, com medo do avanço da inteligência artificial? O que eu costumo falar assim, nós como humanidade já passamos por coisas similares, não da mesma dimensão. Então, quando o conhecimento que antes era só falado, e aí teve a escrita e o conhecimento teve uma expansão. A Revolução Industrial, que mudou totalmente a relação e a forma de trabalho. Então, é como se fosse assim, nós temos essa habilidade de nos adaptar. Então, eu vejo que precisa ser olhado para que a gente se adapte. Estamos em uma nova era, precisamos transitar, como foi a primeira pergunta que você fez, e que a gente não deixe o nosso lado humano. Por isso, porque a conexão humano-máquina, a gente já está vendo, já está passando, e a gente não pode perder a conexão humano-humano, cooperação entre humanos, que as decisões, os planos, os projetos sejam tomados olhando a humanidade. Não é para deixar de lado negócios, claro que não, mas em uma vez que a gente aumenta a produtividade, aumenta a capacidade de poder decisório, que a gente use isso para a humanidade prosperar, toda a humanidade, não só um círculo pequeno. Muito bom. Eu adoro a Ana Paula quando traz esse assunto, porque geralmente eu sou sozinho que fala sobre isso. Então, que bom que tá... porque eu acho mesmo que a gente tem... A IA trouxe para mim uma reaproximação com a humanidade. Eu acho que isso aconteceu. A gente reaproximou da humanidade no sentido de, se a gente fosse comportar igual máquina, vai ser substituído. Assim, se você quiser decorar uma calculadora, desculpa, mas a máquina faz melhor que você, né? Então, não é isso que vai fazer o diferencial, não é isso que vai ser a grande sacada ou que vai deixar você como diferente. E sim, como você consegue potencializar suas características humanas, né? Que é a empatia, a troca,
a olhar para entender o que as coisas estão passando. Tem uma frase que eu uso em aulas, quando a gente fala de crescimento, que é feeling não é escalável. Isso é verdade. Quando a gente fala de crescimento de empresas, feeling não é escalável, porém ele é balizador de impacto. Então, eu acho que a gente tem que pensar, se a gente quer escalar uma empresa, né, usando IA ou dados, que seja, a gente não tem que olhar só para o feeling. O feeling tem que ser traduzido isso em método, em processo, em algoritmos. Mas o impacto que esses processos vão acontecer, eles precisam do feeling para saber como é que isso vai acontecer na humanidade. Então, nunca perder a essência da humanidade em detrimento da tecnologia. Você falando isso, eu me lembrei de uma coisa. Eu que sempre trabalhei com tecnologia e fui programadora, codifiquei durante muito tempo, então já era uma relação ali humano-máquina, dando instruções bem próximas. E trabalhando em equipes, e teve uma frase que eu um dia defini, algo que me acompanhou, que o trabalho para mim sempre foi conectar pessoas e me conectar com pessoas. Então precisa ter essa conexão, e eu acho que é por isso que eu ainda, com tudo automatizado, tem hora que eu, mesmo sendo super nerd, tecnológica, assim, mas eu quero falar com alguém. Ótimo. Amém. Ainda bem, né? A gente não vira uma máquina. É verdade. Não, e é isso, conexões, né? A gente está aqui na sociedade por isso. Senão a gente estaria vivendo isolado no alto de uma montanha. Exatamente. Né? Que bom. É isso. Ana Paula, Thiago, muito obrigado pela conversa. Foi, assim, sensacional. Agradecer vocês também que estão assistindo aqui. Esse conteúdo depois vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, no @RioCard+. Ao longo do dia a gente vai ter outras entradas ao vivo também, com outros bate-papos também interessantes sobre tecnologia e inovação, direto aqui do Rio Innovation Week, com essa vista maravilhosa da Baía de Guanabara. Maravilhosa. Então agradeço a todos. Quem quiser avisar que esses conteúdos estão disponíveis também, escaneando o QR Code do verso do nosso cartão, então você consegue ter acesso a esses conteúdos todos. Siga a gente nas nossas redes sociais para mais conteúdos. Obrigado, gente. Obrigada. Pessoal. Até mais.